Olá pessoal, tudo bem? Valves quer na área, quer não queira. E mais um vídeo aqui para vocês, né? Vamos dar continuidade àquelas dicas, né? Sobre as questões que eu coloquei no aulão beneficente da Guarda Municipal de Fortaleza, né? E lembrando que esse assunto também cai, né? Para outras guardas, beleza? Então vamos lá. Então, no vídeo anterior, vocês vão procurar aí, nós falamos da primeira parte, né, com questões de fontes e princípios. E agora nós vamos falar sobre os principais aspectos do que foi falado, né, que foi tocado lá quando do simulado. Então pronto, eu coloquei aqui uma questão falando da história da desconcentração administrativa, que é um fenômeno interno de distribuição de competências. Na desconcentração você cria órgãos, tá? E órgãos são centros de competência, certo? Centros despersonalizados. Então centros, falei centros, né? Centros despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica, certo? Então, quando uma autarquia, por exemplo, cria órgãos dentro da sua estrutura, ela está desconcentrando. Outro item, eu coloquei destacando, né, que órgão público não tem personalidade jurídica, que é a capacidade de contrair direitos e obrigações, e falei também que o órgão não pode ser processado, ele não tem a capacidade processual passiva. Órgão não pode ser processado. Alguns órgãos, entretanto, eles têm a capacidade de figurar no polo ativo, ou seja, de processarem. Um exemplo é o Ministério Público, certo? E uma pegadinha aqui, interessante, né? Que descentralização não é necessariamente sinônimo de administração indireta, porque nós temos a descentralização por delegação, que não é administração pública. A descentralização só é a administração pública indireta quando ela for a descentralização por outorga ou serviço, tá? É aí onde são criadas ou autorizada a criação de entidades de pessoas jurídicas, como é o caso das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as nossas sociedades de economia mista. Também coloquei uma questão, né, falando que o candidato deva, né, conhecer quem faz parte da administração indireta, foi o que eu acabei de falar agora. Falei uma outra questão aqui, que empresas, obviamente que empresas privatizadas não mais fazem parte da administração pública. Veja o caso da extinta Coelce, hoje Enel, que um dia foi uma empresa pública do estado do Ceará e foi privatizada, 100% da empresa, né, foi entregue nas mãos do particular, que isso aqui não é descentralização, tá? É privatização. Uma outra questão, eu coloquei uma definição aqui, que é uma definição de autarquia: serviço autônomo criado por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, que requerem para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. A autarquia, que é criada por lei, e toda entidade criada por lei, ela é regida pelo direito público. Decorem isso. Se é criada por lei, é regida pelo direito público, tá? A gestão, a função, né, administrativa, não pode, portanto, gerar lucros, e a principal característica da autarquia é possuir, tá, uma série de prerrogativas, de privilégios que não são extensíveis a outras entidades. Outro ponto, outra questão, eu destaquei a questão, né, das fundações públicas terem a sua área de atuação fixada mediante lei complementar, tá, conforme o que está especificado na Constituição Federal. Eu falei da possibilidade da existência de empresas públicas unipessoais e pluripessoais, não esqueço nesse ponto. Falei
tá? Que, com exceção dos dirigentes, tá? Quem trabalha nas estatais são empregados públicos regidos, portanto, pelo regime seletista, CLT. Ok? O que mais que eu coloquei aqui para vocês nesse tópico administração pública? Falei das agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, que possuem uma série de características que diferenciam das autarquias comuns, entre elas a história dos seus diretores possuírem mandato. E a atual legislação diz que todas essas agências reguladoras possuem um único mandato, que é de 5 anos. Beleza? E a última questão tratada nesse aulão beneficente foi, mais uma vez, destacar que não existe, hierarquia entre a administração direta e a indireta. O controle é finalístico, também conhecido como supervisão ministerial, controle por vinculação, tá? Ou tutela administrativa. Falei que quem trabalhar numa autarquia municipal, o seu regime é estatutário, e agora nem sempre necessitará de concurso para preenchimento de cargos de uma autarquia, porque existem aqueles cargos que são os cargos comissionados. Não esqueçam disso, estes não dispõem de concurso público. E, por fim, destaquei aqui, que a autarquia ela é da indireta, possui personalidade jurídica própria, direito público, criado por lei, enfim. Eu destaquei mais um ponto acerca disso. Então, esses foram os tópicos acerca da parte de administração pública deste primeiro aulão que nós fizemos parte, tá? É isso aí. Então, em breve, nós vamos então gravar a última parte, que diz respeito à administração pública. Eu também estou me programando para gravar um vídeo sobre os recursos administrativos, tá? O que é que você precisa saber quando for entrar com recurso de natureza administrativa aqui no que diz respeito aos nossos concursos públicos, tá? Tudo baseado na fonte do professor William Douglas, que é o Papa dos concursos, hoje desembargador federal. Pessoal, um abraço a todos. Mais uma vez, aquela velha recomendação: ajude o professor, se inscreva no canal, isso é muito importante. Aperte o sininho, tá? Para ser notificado toda vez que o professor publicar um novo conteúdo, tá? Publique, divulgue, compartilhe, tá? Faça seus questionamentos. Tudo isso faz com que o canal do professor cresça. Um abraço a todos e boa semana de estudos. Valeu!